1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Guarde esse nome. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi e Efrateu. A famosa genealogia que a gente quase não entende, mas vamos lá. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana. E o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções dos sacrifícios a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, o Senhor a tinha feito estéril. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem de vinho nem bebida forte tenho bebido, porém derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Amém, meus irmãos? É uma leitura longa. Glória a Deus. A grande maioria aqui dos irmãos conhecem essa passagem. Estou certo disso? Pode falar amém? Quem conhece? Isso. A gente ouve várias pregações e várias pregações. Eu acabei de dizer que o meu projeto, o projeto da minha família começou lá em 2010. E hoje, 15 anos depois, eu não me lembro quantas vezes eu ouvi pregações a respeito desse texto. Foram muitas. Todas edificaram minha vida? Sim, glória a Deus. Mas graças a Deus também, porque essa palavra ela se renova. E Deus falou comigo há um tempo atrás. E hoje, eu procurando, eu já tinha uma ideia assim muito vaga do que falar e sempre com essa passagem na cabeça, falo, poxa, cheguei cansado, 5:30 da manhã, trabalhando de noite, dormi e
poxa, primeira vez, pastor Edson, estou com moral com Deus. Falando comigo até no sonho, ó, aquela passagem lá, vai lá. Falei, poxa, graças a Deus. E a gente ouve várias histórias, então vamos falar um contexto, a gente leu. O que acontece? É que um homem sai com a sua família de ano em ano da terra de, né, qual que é o nome que está no versículo lá? Ramataim Zofim, olha o nome de cidade. E ele vai para Siló de ano em ano, ele leva a sua família, ele leva todo mundo. E Ana está nesse desespero todo porque ela precisa, ela quer ter filho, mas a outra que tem. Então, aquela confusão toda. Imagina a família como é que não era. E aí a gente começa a olhar para a história de Ana. Igual todas as pregações que eu ouvi me fizeram olhar para Ana. Eu falo, poxa, cara, como é que pode? Deve ser muito ruim mesmo, né? Uma mulher que é amargurada, ela mesma fala que é amargurada, com o espírito, né, quase que atribulado, porque não conseguia ter filho. Não é aquela pessoa que não queria, ela queria. E por ter essa amargura no coração, o que ela fazia? Ela implorava, ela suplicava. Ela queria mesmo ter, ela queria ser abençoada por Deus nesse ponto. E, poxa, tentando fazer o que é certo, tentando orar, tentando buscar o Senhor, ainda é tida como embriagada. Poxa, se tem uma coisa que irrita, pode me irritar e pode irritar você, é quando você está naquela intenção de fazer o que é certo, de buscar o que é certo, e as pessoas começam a olhar para você e te tem como uma pessoa errada. Essa mulher aqui, por várias pregações que eu já ouvi, ela, poxa, é uma mulher de respeito, graças a Deus por isso. E também já me fizeram olhar para Penina, porque Penina é tudo ao contrário de Ana, tudo. A começar pelos filhos. Penina tinha filhos e filhas, no qual todos o seu marido Eucana dava, né, o sacrifício perante ao Senhor. Penina também tinha por Ana o quê? O espírito de rivalidade. Ela é minha competidora, ela é minha rival. Ela quer o amor do meu marido, mas ele também é meu marido, então ele tem que me amar mais, eu tenho que ter mais filhos do que ela. Penina, a gente pode dizer que Penina era abençoada por ter filhos? Uma pergunta para a igreja. A gente pode dizer que Penina era abençoada por ter filhos? Sim ou não? Sim. Qual que era a maior, né, virtude de ser mãe naquela época? Não era simplesmente o fato de ter filhos? Penina era abençoada. E agora, eu pergunto para nós, irmãos, que é para mim também, como nós nos sentimos, às vezes, fazendo o que é certo, fazendo, né, com a nossa força, querer agradar ao Senhor, ser tido como embriagado e como errado, e ver a pessoa que é infiel, que é mundana, que é secular, conquista casa, conquista carro, tem bens, tem filhos. Qual que é o sentimento que fica dentro de nós? E por muitas vezes eu ouvi pregações como essa, e graças a Deus me fizeram chegar até hoje. E aí a gente começa a olhar para a história de Samuel, como que Samuel, né, Eucana, vindo dessa cidade, essa cidade aqui que ficava dentro da região de Efraim, né, uma das 12 tribos de Israel, consegue ser consagrado como levita ao Senhor, sendo que ele veio da tribo de Benjamim, e para ser levita, o cara tinha que ser da tribo de Levi. É porque na divisão das terras, né, o povo, né, os levitas, eles não receberam uma porção de terra. Então era normal eles viverem, né, em algumas regiões assim. Então a gente pode dizer que nascido, ele nasceu nessa cidade aqui, mas descendência de sangue da tribo de Levi. Então isso explica o porquê Samuel se torna um sacerdote um pouco mais à frente. Mas enfim, meus irmãos, eu contei sobre Ana, falei sobre Penina, falei sobre Samuel. Agora a gente não vai falar sobre nenhum desses pontos, porque o tema da nossa mensagem hoje é como ser um homem ou como ser uma pessoa como Eucana. Gente, qual era o valor, como se media o valor de uma mulher antigamente? Alguém sabe me dizer? Vamos conversar? Era pela quantidade de quantos? De quantos? De quantos filhos ela tinha? Então, quantos filhos essa pessoa tem? Ali estava o valor dela. Se uma pessoa não tinha filhos, tinha valor? Não. Se uma pessoa era viúva e também não tinha filhos, tinha menos valor ainda. O valor, então, estava na quantidade de filhos. E a gente começa a olhar para a história, né?
E quantos casamentos arranjados tiveram que essas pessoas não tinham nem um relacionamento afetivo com o cônjuge, de amor, de parceria, de comunhão com marido e mulher. Não tinham. Então, alguns casos acontecia da pessoa já não ter amor, mas tinha filho, outros tinham amor, mas não tinham filhos, outros não tinham nenhuma coisa e não tinham outra. E no mundo onde tudo era muito difícil, você fala, poxa, olhando para a vida de Eucana agora, imagina a situação desse cara, como é que não foi ver a família dele dividida? E a gente sabe que a Bíblia diz que todo reino dividido, o que acontece? Ele não prospera. Só que olhando para a vida de Eucana e trazendo ele para a mensagem, como ser uma pessoa como esse homem chamado Eucana, porque pesquisando aqui sobre Eucana, eu vi que tem 8 Eucanas citados no Antigo Testamento. Só que dentre eles, esse daqui é o mais famoso. E por quê? Porque o primeiro ponto, ele era um homem temente ao Senhor. E é isso que te trouxe aqui nessa noite, meu irmão. Será que você é um homem ou uma mulher temente ao Senhor? Eu sou, você também é? Pode glorificar o Senhor por isso? Tementes ao Senhor, último domingo do ano, estamos aqui vencendo, passando por luta, dificuldade. Eu falo que o Felipe anda na beirada da tábua várias vezes, mas está firme lá, está em casa, está assistindo a live, glória a Deus. Então no versículo 3 do capítulo 1, diz assim: todos os anos, presta atenção gente, a gente está falando de Eucana, vocês estão comigo, né? Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para fazer o quê? Adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Eu tive a curiosidade de procurar um mapa que me mostrasse a distância entre a cidade dele, vou ler de novo, Ramataim Zofim e Siló. Entre 40 e 50 quilômetros, perto, meia horinha de carro, né? Mas de pé, no meio de montanha, no meio de coisa, de 6 a 7 dias de caminhada. Para fazer essa caminhada, eu vou falar para você, tem que ser uma pessoa muito temente ao Senhor. Por quê? Porque uma coisa é o cara andar, eu vou fazer uma trilha aí, vou andar 40 quilômetros sozinho. Meu irmão, mas a outra coisa é o cara com 2 mulheres, deve ter levado roupa de tudo quanto é cor, uma roupa para ir no domingo, outra roupa para ir na segunda, e bicho gritando, berrando, criança, meu Deus do céu, aquela confusão, barraca, acampando num lugar, acampando no outro. Cara, o que faz uma pessoa dessa, uma vez por ano, descer a uma outra cidade só para sacrificar o Senhor? É ser temente a Deus, é querer cumprir os ritos, é querer ser fiel àquilo que ele acredita. E será que nós somos assim? Ele adorava com sacrifícios por si, mas também no versículo 4 e no versículo 5, vamos ler de novo? E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, ele sacrificava por si. O que ele fazia? Dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher. Ele dava porções de sacrifício aos filhos e às filhas dela com ele. E não contente só por isso, o que ele fazia com Ana? Ele dava a porção dobrada por Ana também. Gente, se tem alguém que poderia simplesmente deixar essa mulher de lado, era o seu marido. Para a sociedade ali ela não tinha valor algum, não tinha. Hoje, graças a Deus, a gente vive num mundo moderno, tem mulher que trabalha, tem mulher que sustenta a sua casa, tem mulher na parceria com o marido, que o marido trabalha, a mulher trabalha. Glória a Deus por isso, mas nessa época não era assim. Nessa época a mulher tinha dois papéis fundamentais, que eram quais? Primeiro, reproduzir, e a segunda, cuidar dos filhos e da casa. Imagina um mundo assim, hoje, com o nosso pensamento, com o pensamento ocidental, com o pensamento moderno, a gente não consegue mais ter isso na nossa mente, não consegue. Então, Eucana era tão temente a Deus, que ele sacrificava ao Senhor sim, por si e por sua família. Fala, por si e por sua família. E Eucana também sacrificava, eu coloquei aqui um pedacinho, são 2 palavrinhas curtas, apesar de, diga, apesar de, Eucana sacrificava ao Senhor, apesar de, um capítulo à frente da sua Bíblia, você vai ver a história de que 2 filhos de um sacerdote foram pegos roubando ao Senhor.
Ou seja, você levava a sua oferta à casa do Senhor de ano em ano. Esses dois, se achando os espertos, eles retiravam parte das ofertas e guardavam para si. E o nome desses dois falou logo aqui, no versículo 3, Ofni e Finéias. Gente, o primeiro ponto da mensagem hoje, Deus tem falado comigo exatamente isso. Uma pessoa temente a Deus, ela não se importa com o primeiro, a distância. Ela não se importa com o que ela carrega. Ela não se importa às vezes com o que deixa de levar, porque não cabe. E se não cabe, não tem como levar. Uma pessoa temente a Deus, ela não está preocupada só consigo mesmo. Uma pessoa temente a Deus, ela está preocupada consigo e com sua família. Oh, glória! E uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que adora o Senhor, que se sacrifica ao Senhor, não está preocupado com quem está roubando, com quem está fazendo errado, com quem está fazendo certo, não, porque ela escolheu, a gente não canta várias vezes aqui a boa parte, ela escolheu sacrificar, ele resolveu sacrificar, nós escolhemos sacrificar ao Senhor, independente de A, independente de B, independente de C, independente de qualquer coisa. E eu consigo julgar quem é temente a Deus? Não. Mas ele consegue. Passando para o ponto 2, se os obstáculos eram as distâncias, os recursos financeiros, se os obstáculos eram a fidelidade, dos sacerdotes, o ponto 2, a gente vê que Eucana, ele era um homem capaz de suprir as necessidades da sua família e de todos à sua volta. Quem aqui se sente capaz de suprir as necessidades da sua família? Homem ou mulher? Levante a mão. Tem gente que se sente capaz de suprir as necessidades da sua família? Eu me sinto, gente. Isso, né? Achou que eu ia falar que era Deus que supria, né? Não é pegadinha, não. A gente trabalha, não trabalha? A gente não quer dar o melhor carro para o conforto, um carro, a melhor casa para a nossa família? A gente quer, não quer? A gente não quer a despensa cheia, a gente não quer ter roupas o bastante, a gente não quer fazer a pessoa que está ao nosso lado feliz? Sim. Mas Eucana, ele conseguia suprir a necessidade que alguns de nós, ou até mesmo eu, às vezes nós fracassamos. Suprir a necessidade espiritual da família. Porque a família não tinha mais, como lidar um com o outro. A briga generalizada. Ana não podia provavelmente falar nada dentro de casa, que a outra já gritava: você tem filho? Você tem filha? Não tem, né? Então desculpa. Esse tipo de pessoa me irrita, tá? Oh, meu Deus do céu, me dê força, meu pai. Já pensou você viver no meio dessas duas brigando? Meu Deus do céu, que luta, cara. Mas mesmo assim, diga, mesmo assim, esse cara pegava essas duas mulheres brigando, falava assim: vão cá, pega na mão de uma, pega na mão de outra. Gente, você ficar no meio de duas pessoas brigando 10 minutos já é ruim. Imagina você carregar essas duas 7 dias. Vambora, vai embora. Cultuar o Senhor ainda por cima. Às vezes a gente tem uma discussãozinha boba assim antes de vir para o culto, já vem com o coração todo amargurado. Falou, meu pai do céu. Agora imagina você carregar duas que ficam brigando o dia inteiro. Essas mulheres brigando no meio do caminho, puxando o cabelo uma da outra. Será? Conjecturando, né? Pelo amor de Deus. Mas esse homem, temente a Deus, capaz de suprir a necessidade da sua família, é o maior exemplo que eu consigo ter hoje, sendo homem ou mulher. Ah, mas eu quero dar um conforto maior. Tá, mas... E aí? E o espiritual, e o buscar o Senhor, e as orações em casa, e os cultos, e ser fervoroso no espírito, e querer buscar mais do Senhor, não tem? Ele cumpria o dever de pai, ele cumpria o dever de provedor, ele cumpria o dever de líder espiritual da sua casa, e vendo toda a tristeza de Ana, vendo tudo o que ele passava, até mesmo com a sua outra esposa, no versículo 8, vamos ler, disse assim: isso aqui é só um homem, é só uma pessoa provedora que faz, tá, gente? Porque falar isso para alguém que não tem valor nenhum para a sociedade é difícil. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras?
E por que não comes? E por que está mal o seu coração? Olha a preocupação desse cara. E aí agora vem a pergunta que é a chave de tudo: não sou eu melhor para você do que ter 10 filhos? Poxa, imagina você ouvir uma coisa dessa, cara. Olha, você não pode me gerar filhos. Olha, você pode não me trazer riqueza. Olha, você não pode me trazer aquilo que eu preciso agora. Mas eu te amo a um ponto de te perguntar se eu não sou melhor para você do que tudo que você está precisando agora. O cara na vontade de ser rico, de ter alguém trabalhando na terra, de ensinar, de ter um filho da pessoa que ele ama, falar para a pessoa assim: olha, se você não me der filhos, não tem problema, continuo te amando. Se você não suprir essa minha necessidade, não tem problema, eu continuo sendo seu marido, eu continuo sendo o responsável pela sua vida espiritual. A gente vai continuar descendo a Siló, a gente vai continuar caminhando com o Senhor, a gente vai continuar adorando ao Senhor, porque isso é o espírito de um homem temente ao Senhor e provedor da sua casa. Aleluia, Jesus. E aí você pode ser temente a Deus, eu posso ser temente a Deus, mas como que eu vou mostrar ser temente ao Senhor se eu não sou capaz de suprir essa necessidade da minha casa, da minha família, da minha igreja, dos meus amigos? Como? Todo mundo é temente ao Senhor, glória a Deus, todo mundo conhece a Deus, tá? Mas e aí, irmãos? O tempo está passando, tem coisa para plantar, tem coisa para colher, tem gente para cuidar, tem gente. Essa provisão, esse amor não tem a ver com dinheiro. Essa provisão tem a ver, cara, como é que eu posso dizer? Não é, sabe, não é você deixar a sua despensa cheia. Não, isso é bom, irmãos, mas, cara, tem a ver com amor, tem a ver com afeto, tem a ver com se importar com a necessidade, tem a ver com você fazer para a pessoa, mesmo a pessoa não merecendo, mesmo a pessoa não te dando. Cara, que sentimento é esse que Deus colocou na gente? Eles falam que algumas pessoas, né, do Oriente não conseguem entender essa palavra amor, e às vezes quando eu começo a pensar, eu falo, cara, como é que essa palavra define tão bem esse sentimento? E aí agora a gente sabendo que Eucana era um homem temente, que nós precisamos ser tementes como ele era, agora nós sabemos que apesar de ser temente, ele precisa suprir as necessidades, e nós também precisamos. Às vezes nós queremos só que supram as nossas, né? A gente começa a partir para o terceiro e último ponto, que é o quê? Ter a piedade que Eucana tinha. Poxa, estou bebendo água a mais. Ô, Forever, dá uma moral pro seu amigo. Faz o favor, meu irmão. Obrigado. Só bebo água dia de domingo, tá? Para deixar bem claro. A piedade de Eucana. Diga, a piedade de Eucana. A piedade de Eucana era tanto que fazia ele enxergar uma coisa: Eucana não cobrava de Ana. Olha só essa frase: Eucana não cobrava de Ana aquilo que Deus não tinha dado a ela. Fala, de onde você tirou uma coisa dessa? Vamos lá, meus irmãos, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Até aí, amém, né? Porém, aquelas letrinhas pequenas aqui tá do mesmo tamanho, tá? Porém, na outra versão NVI está assim, ó: apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Robinho, você está me dizendo que o Senhor, o que abençoa, o que dá a vida, foi o Senhor quem deixou essa mulher estéril? Não sou eu que estou dizendo nada, eu só li. Então você quer dizer também que ao mesmo tempo que ele deixou a que orava estéril, ele deixou a outra quase que endemoniada lá, cheia de filhos? Não pode. Não, está errado esse versículo aí, foi na tradução que erraram.
Não, irmãos, é isso mesmo. Tem uma passagem do Novo Testamento, se eu não me engano, é o cego, né? Que os discípulos vêm correndo e perguntam assim: Senhor, esse menino ele está cego, mas por quê? Será que quem pecou? Foi os pais? Foi os avós? Foi quem? Aqui não era culpa dela, meu irmão. Aqui ela queria, aqui Eucana queria, mas quem que não quis? O Senhor. Difícil de entender? Pode ser, mas fácil para compreender. Então como que eu posso exigir do Adamo que ele faça para mim uma coisa que Deus não colocou nele? Eu posso? Eu posso exigir. Vou conseguir? Não. Por quê? Porque ele não tem. Deus não deu. Então, Ana, ela era estéril. Por que pecou? Não. Por quê? Porque Deus não quis. Deus quis. Difícil, mas é assim. Não foi porque ela e Eucana pecaram, não foi por nada disso, foi simplesmente pelo fato que Deus não quis. Então Eucana, vamos olhar a vida de Eucana agora. Ele tinha uma mulher que ele amava, ele fazia suas ofertas todos os anos por você e por sua família. Me perdi, já vou voltar. Ele tinha amor pela sua esposa, ele tinha a possibilidade de gerar filhos, porque o problema não estava nele. Se tivesse nele, Penina não tinha tido aquela quantidade de filhos que eu nem sei. Deve ser bastante pela época, né? Então o problema estava nele? Não. O problema está em quem? E numa discussão, numa briga, qual que é a melhor coisa que a gente faz para se sair dela? É nos fazer de vítima e culpar quem? O outro. Então o problema é meu? Não. O problema é de quem? É seu. Se eu falto o culto, o problema é meu? Não. O problema é de quem? Seu. Se eu me aborreço na igreja, o problema é meu? Não. O problema é de quem? Seu. Não é muito mais fácil eu culpar A, eu culpar B? Não, falaram de mim na igreja, não fizeram isso, não o pastor, não o sacerdote roubou, não o presbítero Márcio veio com a camisa do Flamengo e ainda fez a blasfêmia de colocar um versículo atrás. Queima Jesus. Vasco, você me mata. É muito fácil, gente, a gente sair jogando a culpa em todo mundo. É muito fácil eu pegar aqui e ver uma coisa errada. Olha, poxa, eu vou confessar isso aqui, meu Deus do céu, tem um monte de gente na live. Eu rodei de Uber 1 ano nessa cidade aqui. Fiquei 3 meses de dia, o pessoal se sentia meu dono. Para no açougue, ficava 15 minutos. Para não sei aonde, faz isso. Eu falei, não vou aguentar. Vou pra noite, comecei a rodar de noite. Noite é bêbado pra tudo quanto é lado. Uma vez o cara... Tô mal. Quando eu parei o carro, ele abriu a porta. Eu falei, amigo, você arrumou um problema aí, hein, cara. A noite era doideira, mas o pessoal até que nas loucuras eram mais agradáveis, por incrível que pareça. Não tinha aquela correria do dia de uma pessoa entrar, não te dar um bom dia. Não existia isso. Mas enfim, sabe o que eu me decepcionei, meus irmãos? Quando eu saía daqui no culto dia de domingo e precisando andar para pagar o aluguel do carro, alguma coisa assim, eu ligava aquele aplicativo. E sabe qual eram os passageiros que tocavam nesse horário? Os irmãos saindo do culto de algumas igrejas. Isso não tem a ver com a igreja A, com a igreja B, com a igreja com nome tal, tem a ver com a pessoa. É bom deixar isso claro. Mas, gente, eu ouvia cada barbaridade dentro do carro, cara. Nossa, você vê a irmã do louvor? Que menina nojenta aquela menina, cara. Nossa, e a criança lá que não sei o que tem, correndo, não sei o que tem. A outra mulher deixou o filho entrar com um buca de feijão amigo, um moleque pulando. Eu falei, meu Deus do céu, segura essa criança aí, meu pai. Eu falei, cara, que doideira é essa? O povo que era para sair da igreja glorificando ao Senhor, falando bem do pastor, falando bem dos irmãos, e a galera que está falando mal de um, de outro, sem se importar se eu era um cristão convertido, se eu era uma pessoa ímpia, sem se importar em dar um bom testemunho para quem está na frente dirigindo e acha que eu sou o quê? Um robô? Que estou dirigindo ali? Eu ouço mesmo, irmão. Você falou atrás, não tem como tampar o ouvido, cara. Não é questão de ser fofoqueiro não, pois, não é não, varão? Estou ouvindo. A vida é assim. Então, como ter essa piedade? Como ser uma pessoa piedosa? Se ao invés de entender o propósito de Deus, se ao invés de aceitar que essa não é a vontade do Senhor, eu prefiro simplesmente me fazer de vítima e falar, o culpado é o Senhor. Ou quando alguém falece, né, o culpado é sempre quem? É Deus.
Eucana, ele entendia esse propósito de Deus. Era um homem temente, era um homem piedoso, era um homem provedor da sua casa. E lá no versículo 23, que nós nem lemos, está escrito assim, ó, vamos lá, capítulo 1, versículo 23. Disse Eucana, seu marido, depois de Samuel nascido, depois de que Deus reverteu o quadro de Ana, depois que o Senhor, glória a Deus por isso, tirou essa esterilidade de Ana e fez com que ela desse um filho e gerou Samuel, ele disse assim, Eucana, ó, faça o que parecer melhor a você, fique até desmamá-lo, que o Senhor confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que ele desmamou. Então, irmãos, passou um ano, Ana teve filho, agora eles estão voltando. E o rito de Ana era o quê? A promessa dela: se o Senhor me gerar um filho, eu vou fazer o que com esse filho aqui? Vou deixar na igreja, né? Vou deixar no templo. E Eucana agora falou: o quê? Depois desse sufoco todo, você brigando com o Penina, eu tendo que entrar no meio de briga, você implorando ter um filho, querendo ter uma bênção, querendo ser abençoada pelo pai. Oh pai, agora que a gente tem, você vai pegar aqui, ó, meu filho, o homem, eu amo mais você do que ela, mas você vai pegar ele e vai deixar? Vai levar para lá? Não, Eucana não é esse tipo de pessoa. Eucana, ele é aquele homem que fala assim: olha, se o Senhor falou com você, faz o seguinte, fica aqui então até desmamar, eu vou continuar sendo temente, eu vou continuar sendo piedoso, eu vou lá, vou fazer a minha parte, eu vou sacrificar por mim, vou sacrificar por Penina, vou continuar sacrificando por você, e a próxima vez, quando esse menino desmamar, aí Deus me aguarde, que eu vou fazer o que a gente prometeu para ele. Irmão, será que esse é o desejo do nosso coração nessa noite? Será que o desejo do nosso coração hoje é devolver aquilo que o Senhor tem dado para nós? A gente já passou o ano inteiro cheio de problema com família, tribulação, muita alegria no meio disso tudo, glória a Deus. Mas será que hoje a gente consegue olhar para trás e ver que tudo foi um propósito de Deus na nossa vida, para que a gente seja pessoas, nós fôssemos pessoas mais fortes e que o ano que vem a gente já comece com tudo? Ah, Senhor. Agora vamos fazer uma aplicação prática, eu e você? O que a vida cristã, se a gente está falando do Antigo Testamento, mas o que a vida cristã requer de mim, cara? O que Cristo requer que eu faça? Cara, eu aceitei esse Jesus, Robinho, eu aceitei, mas eu não posso continuar vivendo desse mesmo jeito que eu vivo, não. A vida cristã, ela requer de mim um pouco mais. A vida cristã, ela vai requerer de mim alguma coisa mais do que só temer. A vida cristã ela requer de mim um pouco mais do que a piedade, ela requer. É assim. A gente precisa ser como Eucana, meus irmãos. A gente precisa ser fiel no que a gente acredita. E hoje, qual é a nossa maior crença? É que esse livro aqui é verdade. E esse livro aqui, no final, a gente já conhece, a igreja vencendo e a gente morando na eternidade com Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? É viver na eternidade com o Senhor. E não tem tribulação, não tem falta de filho, não tem nada. É morar na eternidade com o Senhor. E 15 anos depois eu posso dar graças, não é porque a minha família está no banco ali não, é porque a gente foi salvo e tem mais gente para salvar. Tem mais. A vida cristã vai requerer de mim sim, que eu seja um provedor da minha casa, que eu traga o alimento sim, mas que eu também seja aquele, onde as pessoas vão olhar, vizinho, amigo, família, poxa, esse aqui é homem temente ao Senhor, exemplo. Estão olhando para você, estão olhando para a gente a todo momento. Ter as nossas responsabilidades espirituais, que é orar, sim, é ler a palavra, sim, ter o nosso momento com o Senhor, é ser compassivo, é a gente entender que o propósito de Deus na nossa vida leva um tempo. Cara, chegou 4 menininhos com espiritismo aqui na frente aqui, tá? E levou tempo, 15 anos, estão aqui. Entender o processo de Deus, aceitar o processo de Deus, mas não acontece comigo. Robinho, aconteceu com a sua família, mas eu estou orando tem 30 anos pela minha. Irmãos, continua. Vamos se ajudar, vamos se abraçar, vamos ser. E nem tudo a gente vai conseguir resolver pelo celular, meus irmãos, me desculpem. Nem tudo a gente vai conseguir resolver por mensagem. Adamo, eu me importo com você. Poxa, como é que você está? Por mensagem é bênção, mas Adamo, você está precisando de mim?
Tia Adélia, você está precisando de mim? Cara, eu recebo uma mensagem da tia Adélia todo dia. Eu fico olhando e falo, caramba, cara, o que eu fiz para... Cara, a tia Adélia... Eu cheguei na igreja aqui, eu falei, caraca, essa mulher séria aqui. Escola dominical, filho, era só... Falei, meu Deus do céu, vai ter que fazer amizade, melhor amizade do que... Aí eu fico recebendo mensagem todo dia, eu falo, o que eu fiz para... Sabe, você vê que a pessoa se importa. E para terminar, meus irmãos, por favor, eu não quero que você me leve como eu estou aqui para chamar a sua atenção, não. Eu também não estou aqui para apontar o dedo, até porque eu não sei como é a sua vida lá fora. Eu não sei se você é crente aqui, se você é crente lá, ou se você não é. Eu não sei como você trata a sua família, eu não sei como você trata seus amigos, eu não sei, eu não posso te apontar o dedo falando alguma coisa disso. Mas eu reparei que eu tenho alguns problemas, e eu preciso que agora você preste atenção. Fala, eu vou prestar atenção. Só vou falar se todo mundo falar. Eu vou prestar atenção. O meu maior problema, confesso para os irmãos, vou falar nós que fica menos pesado. Nós achamos que somos Ana. Todo mundo já ouviu essa mensagem aqui, não já? Ou foi só eu? Pode levantar a mão, não vai pagar não. Todo mundo já foi levado a pensar que era como Ana, não já? Pode levantar a mão, também não paga. Nós achamos que somos como Ana e queremos ser fervorosos na oração. É bom isso? Glória a Deus, é ótimo. Aí quando a gente passa um nível de espiritualidade, a gente começa a achar e querer ser como Samuel. Olha como é que evolui bonito, né? Sai de Ana que ora para Samuel, o último dos juízes, o profeta que consagrou 2 reis em Israel, Saul e Davi. Ele era profeta, ele era juiz e ele era sacerdote. Ô Pai, obrigado, meu Pai. Nação santa, sacerdócio real, sou eu, eis-me aqui, meu Pai. Vou sair pregando para todo mundo, profeta. Só que às vezes eu me deparo sendo, sabe quem? Quando eu coloco a rivalidade no meu coração, quando eu começo a querer pregar melhor que alguém, quando eu começo a querer ser melhor que alguém, quando eu começo a querer vir com a roupa mais bonita que alguém, eu me deparo sendo como Penina, porque a rivalidade não estava no outro, está em mim. E se eu não fui chamado hoje para ser melhor do que eu fui ontem, se eu não fui chamado hoje para ser melhor do que eu fui o ano todo, se eu não fui chamado o ano que vem para ser melhor do que eu fui esse ano, a rivalidade está dentro de mim, meus irmãos. Nunca contra o próximo. Então eu vou agir como Penina. Alguns, esse eu posso dizer que são alguns, que vão um pouco mais adiante, porque após ser como Penina, eles são como Ofni e Finéias, que não apenas têm rivalidade um com os outros, mas que roubam aquilo que é do Senhor. Aquelas pessoas que ao invés de trazer, a pessoa afasta. Aquela pessoa que quando vê que uma pessoa está feliz, a gente estava conversando isso a Osana e ao Ita. As pessoas que quando vê que Deus colocou uma alegria em você, pegou aqui, ó, você é isso aqui, ó, o vaso de barro. Isso aqui não é só o Felipe não. Quando Deus enche aqui, ó, aquela pessoa vem e fala assim, não, você está muito feliz, isso aqui é meu. Ofni e Finéias. Graças a Deus não temos ninguém aqui assim. E aí, pode piorar? Pode. Porque além de Ofni e Finéias serem essas pessoas que roubavam ao Senhor, eles tinham um pai que era sacerdote. Olha só que coincidência. Se é que existe coincidência na Bíblia. É porque esse pai deles, Eli, foi o pai que abençoou para que Ana tivesse um filho. Então ele abençoa uma pessoa de um lado, mas ele não é capaz de repreender os seus próprios filhos. Gente, se você não for capaz de educar os seus filhos, de ser o líder responsável da oração da sua casa, de chamar a sua família para um arrependimento, de chamar a sua família para uma vida cristã de verdade, eu sinto lhe dizer, sabe o que aconteceu com eles? Mortos. Eucana, tragicamente, poxa, coitado, se é que é coitado, cai de uma cadeira, quebra o pescoço. A esposa do filho do lado, quando descobre que o marido morreu grávida, morre também. Não é isso que Deus tem pra gente.
A morte que havia se foi. E se um dia a gente passar por ela, a gente vai morar com Cristo na eternidade. Essa que é a verdade do Evangelho. Glória a Deus. Então vamos recapitular? Nos achamos como Ana, queremos ser como Samuel, às vezes agimos como Penina, alguns vão além e agem como Ofni e Finéias. Nós também às vezes temos algumas coincidências com Eli, e nós, de tantas vezes que olhamos essa mensagem, de tantas vezes que os pastores pregaram essa mensagem, nós esquecemos de ser apenas como uma pessoa. E essa pessoa, um homem de oração, um homem temente ao Senhor, um homem fiel ao Senhor, um homem líder de sua casa, uma mulher que pode ser sim a que cuida das coisas sim, mas uma mulher guerreira que batalha. A gente precisa entender que ser como Eucana, piedoso, saber respeitar o tempo, adorar apesar de, e o principal de tudo, amar apesar de. Então eu quero convidar você a ficar de pé, convidar o ministério de louvor aqui para frente. É o último culto do ano. Último culto do ano, meus irmãos. Tem gente fazendo o plano para o dia 1º de janeiro, presbítero Márcio. Mas o que o presbítero Márcio, todas as vezes, ou na maior parte das vezes que ele pega esse microfone aqui, eu vou falar uma frase dele aqui que você vai lembrar agora. Ele fala assim, ó: muita gente deitou ontem e não acordou. Vamos de novo? Muita gente deitou ontem e não acordou. Vou fazer igual você faz, porque você faz 3 vezes. Muita gente deitou ontem e não acordou hoje. Voz de profeta. Deus está chamando a gente para fazer hoje. Deus está chamando a gente para ser piedoso a partir de hoje. Deus está chamando a gente para temer a Ele hoje. Não vamos deixar para o dia 1º não. Vamos entregar a nossa vida para Ele hoje. O ministério de louvor vai começar aqui a cantar assim. Alguns são pegos na emoção, e hoje não é o sentimento de Deus para a gente nos pegar na emoção, não. Se Deus falou no seu coração e você sabe que você precisa romper alguma barreira da sua vida, seja ser mais piedoso, seja ser mais líder, tomar mais postura da sua família, seja você ser abençoado pelo Senhor, eu quero que você venha aqui hoje, que o presbítero Márcio vai me ajudar aqui, o diácono Adam. A gente vai orar por você. E o segundo apelo que eu tenho para você é que, se você ainda não entregou a sua vida a esse Jesus, se você não entregou a sua vida a esse Jesus que transforma o nosso caráter, que salva a nossa família, que muda a nossa história e que nos garante uma vida eterna, nessa noite eu te peço, meu irmão, não saia daqui sem aceitar esse Cristo. O Cristo que transforma a nossa vida está aqui nessa noite. O seu Espírito Santo está aqui. Você pode falar amém, meu irmão? Você acredita nisso? Você acredita que o Senhor pode romper aquilo que você ainda não conseguiu esse ano? Você acredita que o Senhor pode salvar a sua família, assim como Ele tem feito na minha? Você acredita que o Senhor pode gerar filhos a você, mesmo que você já tenha? Feche os seus olhos, meus irmãos. Vamos orar. Depois do ministério de louvor, pode cantar, pode cantar. Meus irmãos, 1 Samuel 2, 20 e 21 diz assim: Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu, e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Então, quando nós entendemos que nesta noite nós seremos como Eucana, nós seremos
perseverantes como Ele. Nós queremos dar ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Nós seremos abençoados por Ele. Nós seremos abençoados por Ele. Então eu quero orar por você nessa noite. O presbítero Márcio está aqui na frente porque ele quer orar por você nessa noite. Se você precisa romper alguma barreira da sua vida, se você der o seu coração para Ele nessa noite, eu tenho certeza que o Deus que abençoou Ana, o Deus que abençoou Eucana, o Deus que já tem me abençoado vai te abençoar também, meu irmão. Glorificamos o teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra, Pai, nessa noite vem de encontro à nossa necessidade, ó Deus. E nós cremos, ó Deus, nós temos visto, ó Pai, a tua mão, o teu poder, a tua graça sobre nós, ó Deus. E nesse dia 28 de dezembro, Pai, de 2025, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós nos queremos nos render a Ti, ó Pai, em adoração, em gratidão pelo Teu cuidado, ó Deus, pela Tua fidelidade, ó Deus, pela Tua misericórdia que nos alcança até o dia de hoje, ó Pai. E nessa noite nós cremos, ó Deus, que não vamos a lugar nenhum, não alcançamos nada, ó Deus, sem a Tua presença gloriosa na nossa vida. Por isso, ó Pai, nós pedimos ao Senhor nessa noite, nós nos rendemos a Ti, ó Pai. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, ó Deus. E nós queremos, como o profeta diz, ó Deus, na Tua palavra, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E nessa noite nós nos rendemos a Ti, ó Pai. Entregamos a nossa vida ao Senhor, renovamos nossos votos ao Senhor nessa noite. Porque diante dessa palavra, ó Pai, o Deus do impossível, ó Pai, agiu ali na vida de Ana. De tal maneira, ó Deus, que ela pôde experimentar o sobrenatural de Deus, ó Pai. E nós cremos aqui nessa noite, ó Pai, que o Senhor tem muitas coisas para a gente experimentar ainda, Deus. Mas eu tenho que me prostrar diante do Senhor. Tenho que me render ao Senhor, assim como ela se rendeu ao Senhor. Ó Deus, e o Senhor ouviu o clamor da Tua serva, ó Deus. Ei, nessa noite, meu irmão, minha irmã, nessa noite nós reconhecemos o poder sobrenatural de Deus. Nessa noite nós reconhecemos que Ele está acima de tudo e cantamos aqui que Ele é tudo para nós, mas nós precisamos nos voltar para Ele. Como o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o Teu santo nome. Não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quantas coisas o Senhor fez por nós nesse ano. Quantas coisas Deus vai fazer ainda até o dia 31 de dezembro de 2025 por nós. E nessa noite nós nos rendemos, nós nos prostramos diante do Senhor, da Tua palavra, em gratidão ao Senhor pelo Teu cuidado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, ó Deus. E a parte que sobrou para nós, ó Deus, é nos render ao Senhor nessa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Verdadeiramente o Senhor é digno de tudo, ó Deus. Digno é o Senhor de receber todo louvor, toda honra, toda glória e toda a adoração. E nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por essa alma, ó Deus, nessa noite, que se rende diante do Senhor e confessa, ó Deus, que quer aceitar o Senhor como o único, suficiente Salvador. Aleluia. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus que abre os nossos olhos espirituais. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra se revela, ó Deus. E assim como nós oramos no começo desse culto, ó Pai, que nós não sairíamos daqui da forma que nós entramos. O Senhor sabe como eu cheguei aqui, o Senhor sabe como você entrou aqui, mas graças a Deus, pelo poder da palavra, pelo Evangelho que liberta, nós estamos saindo daqui diferente do modo que nós chegamos. E nós queremos louvar a Deus. Eu quero que você louve a Deus pela vida do Gabriel, que está aqui nessa noite, aqui na frente, se rendendo ao Senhor e declarando que ele agora é de Jesus. Aleluia! Ele é de Jesus agora.
Ele vai experimentar o sobrenatural de Deus agora. Vamos a Deus. Vamos a Deus pela vida do Gabriel. Estenda sua mão para cá, irmão. Obrigado a Deus pela tua palavra, Deus. Obrigado pela vida do Gabriel, que nessa noite decidiu. O inferno perdeu aqui neste lugar nessa noite. Oh Deus, nós abençoamos com toda a sorte de bênçãos espirituais, que ainda nesse ano ele possa experimentar na tua vida o sobrenatural de Deus. Seja sobre a vida do Gabriel. Nós oramos, nós repreendemos toda artimanha, toda caia por terra agora no nome de Jesus. E venha sobre o Gabriel nessa noite as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor possam seguir o Gabriel. As bênçãos do Senhor possam percorrer atrás do Gabriel. E as bênçãos do Senhor continuem alcançando a vida do Gabriel. E juntamente com ele, Deus, a sua família. Juntamente com ele, a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos. Oh Deus, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, pela vida do Gabriel. E assim também como oramos pela vida do Paulo, que esteve aqui, oramos também pela vida do Carlinhos, que está aqui, ó Pai, nessa noite. Oh Deus, porque a tua palavra fala, ó Deus, e a tua palavra move o nosso coração. Obrigado, ó Deus, por cada vida aqui. Obrigado por cada irmão que chegou aqui nesta noite. Assim como nós chegamos aqui em segurança, ó Deus, nós oramos também pedindo ao Senhor que o Senhor nos leve também em segurança. Obrigado pela vida do Gabriel nessa noite, ó Pai, que agora ele tem uma nova família em Cristo Jesus. E nos dê, ó Pai, essa semana a oportunidade, o privilégio de continuar anunciando a Tua palavra, de continuar testemunhando da Tua palavra. Sejamos homens e mulheres comprometidos com a palavra, ó Pai, e que possamos ver, ó Pai, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa mente, no nosso coração, o sobrenatural de Deus. Aquilo que o homem não faz, o Senhor faz. Aquilo que a mão do médico não chega, a tua mão chega. Oh Deus, aquilo que o homem não cura, o Senhor é o Deus que cura. Oh Deus, o Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é o Deus de promessa. E nós queremos terminar esse ano de 2025, iniciar o ano de 2026 na Tua presença. Por isso, ó Pai, continue renovando as nossas forças físicas e espirituais. Continue nos dando, ó Pai, os livramentos visíveis e os invisíveis. Alcance a nossa casa, alcance aqueles que estão na rede social nessa noite, que decidiram também pelo Senhor, que ouviram a Tua palavra, foram curados, impactados, foram renovados nessa noite. Por isso, ó Pai, renova as nossas forças, ó Pai, para que possamos continuar, ó Deus, e prosseguir, ó Pai, em conhecer ao Senhor, ó Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus da nossa vitória. Por isso, nessa noite, no nome de Jesus, nós queremos levantar as nossas mãos ao Senhor nessa noite e declarar: amém, aleluia. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.